Olá, estimados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês neste novo dia. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Joinville, Santa Catarina. Hoje quero convidá-los a refletir na palavra do nosso Senhor Deus, conforme o Salmo 1. Se você puder fazer o favor de pegar a sua Bíblia e acompanhar então a leitura e a meditação nesse Salmo, nós queremos fazê-lo neste momento. O Salmo 1 tem como título em nossa Bíblia, os justos e os ímpios. E nós lemos o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Estas palavras de hoje nos levam a refletir sobre as duas formas em que nós nos encontramos em nossa vida no relacionamento com Deus: os justos e os ímpios. Ele começa dizendo que feliz, ou bem-aventurado, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observem que há uma sequência de negativas, né? Feliz ou abençoado é o homem que ele não anda no conselho dos ímpios, ele não vive de acordo com os conselhos daqueles que não querem saber de Deus, ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para dar ouvidos e atenção para aqueles que pecam e vivem em pecado sem o arrependimento. De uma forma geral, todos nós somos pecadores, mas aqui neste caso é daqueles pecadores que vivem em pecado e não querem saber de Deus, não buscam o arrependimento e muito menos agradar a Deus com a sua vida consagrada pelo Santo Espírito. E a consequência final, não se assenta ou nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus e de tudo que é sagrado, vindo da parte do Senhor e da sua santa palavra. Então o homem que não dá ouvidos aos ímpios, que não para dar atenção a esses falsos ensinos ou conselhos que não agradam a Deus, e não se assenta na roda daqueles que zombam de Deus, este é feliz e abençoado, diz o Senhor em sua palavra. E no 2 ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A sua alegria, o seu prazer deste homem está na presença de Deus em sua vida, em ouvir e meditar na sua lei, na sua santa palavra, de dia e de noite. Por quê? Porque ele gosta de ouvir e estudar o que Deus lhe ensina. Por isso, feliz e abençoado é o homem que gosta de ouvir, de estudar a palavra de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este homem é feliz e abençoado, comparado com uma árvore que está plantada junto à corrente de águas. Aquela árvore que está na beira do rio, que é irrigada constantemente, está sempre verde, produzindo bons frutos. Assim é o homem que confia no Senhor e anda de acordo com o que Deus ensina. Agora ele diz que os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Ele então lembra que aqueles que não querem saber de Deus são como uma palha que está para lá e para cá conforme o vento a conduz. Não é como uma árvore enraizada, onde é alimentada por Deus, é cuidada por Deus e abençoada ali para produzir os frutos, para alimentar e ser uma bênção para o próximo ou para as pessoas que o circundam. Os ímpios são como a palha
Nós sabemos que o destino final da palha é ser queimada e para nada serve. Aqui, nesse caso, os ímpios são comparados como a palha que o vento dispersa. Mas os que confiam no Senhor são como uma árvore que produz muitos frutos. E ele segue dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos são aqueles que não querem saber de Deus, e eles não prevalecerão no juízo. Os pecadores, aqui no caso, são os que são citados no primeiro versículo, aqueles que também não querem saber de Deus e vivem dissolutamente em pecado, sem o arrependimento, sem terem a fé no Senhor, a fé em Cristo Jesus. Estes não prevalecerão na congregação dos justos. A congregação é aquela santa igreja cristã, congregada, reunida por Deus, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor Jesus. Versículo 6, ele então finaliza dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como os ímpios não prevalecerão no juízo, eles serão condenados. Por isso Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor conhece o caminho dos justos. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste final de semana ouvimos também as leituras do Domingo do Bom Pastor, onde Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas o seguem. Mas Jesus vai à frente, conduzindo-nos para que possamos herdar a vida eterna e possamos viver eternamente na presença do nosso Deus. Por isso, Deus, o Senhor, conhece o caminho dos justos, e o nosso caminho é aquele onde Cristo nos conduz para vivermos eternamente com o Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a meditar dia e noite na palavra de nosso Deus. Somos convidados a falar com Ele em oração, a conversar com o nosso Pai, abrir o nosso coração também em nossas angústias, nossas dificuldades, sempre tendo a certeza de que Deus nos conduz, Deus nos abençoa e nós somos felizes, somos abençoados, bem-aventurados, se dermos ouvidos à Sua palavra e seguirmos confiantes que em Cristo somos justificados pela fé e por intermédio desta fé recebemos as grandes bênçãos de Deus em nossa vida. Que o Senhor Deus assim continue abençoando ricamente a sua vida, a sua família, e que possamos ter prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós te agradecemos de todo o coração por podermos ouvir a tua santa palavra, por nos ensinares em qual caminho devemos seguir e como devemos viver de acordo com a tua vontade. Que o Senhor Deus abençoe a nossa vida para que possamos ser sempre como uma árvore plantada à beira do rio, que produz bons frutos, sendo uma bênção e alimentando as pessoas, através da tua graça, da tua bondade e misericórdia. Derrama sobre todos nós o teu Santo Espírito, ó querido Deus, e abençoa-nos numa vida consagrada, como ovelhas do bom pastor Jesus, que gostam de ouvir e gostam de seguir a sua santa voz, que nos conduz e nos leva à vida eterna. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Para finalizarmos este momento de devoção, eu quero convidá-los a cantar o hino 129 do nosso cancioneiro, Louvai ao Senhor, onde diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Cantemos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples ser. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o
sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Querido irmão, irmã, que o bondoso Deus abençoe graciosamente a sua vida, que vocês todos fiquem com Deus, na certeza de que Ele está sempre conosco. Que a graça e a paz de Cristo esteja sempre com vocês. Amém.